Olá pessoal, estamos aqui em mais uma aula assíncrona de Direito Tributário. Hoje é a nossa última aula de 2021. Retornaremos a partir da primeira semana de fevereiro de 2022. Teremos esse recesso e vamos continuar com o conteúdo, né? Nas aulas passadas nós falávamos sobre a importância de nós pensarmos o Estado como uma grande entidade que necessita de recursos para fazer funcionar os seus diversos órgãos e instituições. E a fonte de recursos é o pagamento de tributos, de várias modalidades de tributos que nós veremos subsequentemente. E aí, certo? Essa é a fonte principal, né, quase que total, para a manutenção do funcionamento do Estado, né? E aí eu não gosto muito dessa comparação de Estado como máquina, não é? O Estado não é uma máquina. Muitos gostam de comparar isso, né? Até fiz essa pergunta para vocês, acho que na primeira aula, mas eu gosto de tratar como um organismo, um grande organismo que necessita de uma fonte de recursos, assim como o nosso corpo necessita de alimentação, de água para sobrevivência. A mesma coisa é o Estado, que necessita de recursos para o seu funcionamento. Portanto, não é difícil compreender a importância da tributação para o funcionamento do Estado. Claro que a grande crítica que existe na maior parte dos comentários que nós vemos acerca do sistema tributário nacional é sobre a parafernália que é esse sistema, né? Uma sopa de letrinhas, são diversos tributos, modalidades de tributos, e isso complexifica mais ainda o sistema tributário. Então, nosso sistema necessita de uma reformulação, necessita de uma releitura, de uma atualização para melhor, para ser simplificado, não é? E, por conseguinte, uma redução da carga tributária. Isso me parece ser consenso, mas o que não parece é que há consenso entre os estados da União Federal. Então, a reforma tributária não aconteceu agora em 2021. Finalizamos o ano 2021 e essa reforma tributária não veio, né? Me parece que, mais que a reforma tributária, é fundamental que haja uma reforma política, né? E a gente se depara com a aprovação do orçamento da União agora, né? Foi aprovado agora, essa semana, né? Inclusive com algumas aberrações, aprovação de um fundão partidário de 4,9 bilhões, né? Quase o triplo do fundo partidário de 2018. Não é? Me parece ser totalmente destoante do contexto que nós estamos vivenciando. E como se não fosse, digamos assim, já o pior cenário, né? Para que isso aconteça, esse fundão seja aprovado, o governo corta recursos previdenciários do BPC, do benefício de prestação continuada, que atinge, né, os mais carentes do nosso país. Difícil, né? Difícil num cenário desse você falar de direito tributário, de justiça tributária, fundamentalmente. Então, o direito tributário, ele busca a justiça tributária. Me parece que o governo, ele busca a injustiça tributária. Muito complicado isso. E, para piorar o cenário, aprova uma reserva de recursos para um aumento só para uma categoria de servidores públicos, a Polícia Federal. Difícil, né, gente? Fico sem palavras, né? Agora o aumento é só para uma categoria. Ou tem para todo mundo ou não tem para ninguém. Eu parto desse pressuposto, né? Porque todo o discurso de crise, né, ele é desmontado, desconstruído a partir dessas atitudes
governamentais, fundão partidário, aumento só para uma categoria, corte de recursos previdenciários, corte de benefícios por prestação continuada. Muito difícil, pessoal, muito difícil o cenário, não é? Então não posso ter outras palavras senão de indignação. Mas vamos continuar aqui falando da teoria, o que deveria ser, não é? Essa é a nossa função aqui, tá bom? Então vou projetar aqui o slide para vocês, ok? Então, o objeto primeiro do direito tributário é a tributação. A tributação enseja, não é, um processo de cobrança de tributos. Então a tributação pode assumir múltiplos conceitos e funções, de acordo com os valores e princípios maiores que se deseja, por meio dela, alcançar num determinado período histórico. Então veja bem claramente que é preciso pensar no que se deseja alcançar. Então, se eu tenho isso como o âmago da tributação, pensar no que eu desejo alcançar num determinado período histórico, eu estou falando aí de um ato anterior que precisa acontecer, o planejamento que eu falei para vocês nas aulas passadas. Então, sem planejamento, você não tem a visão de futuro. Você não tem a visão de curto, médio e longo prazos. Não tem. De forma alguma. Então é preciso você ter um planejamento para poder ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Senão você está viajando, você está navegando, você está pilotando às escuras, sem nenhuma bússola, sem nenhum plano de voo. É como um avião. Você tem lá um plano de voo. Você sabe onde vai chegar. Você sabe que vai partir dali e chegar a algum lugar. Mesma coisa é governar uma nação. Você sabe de onde parte, tem um diagnóstico, sabe o que tem que fazer para chegar a um determinado fim. Se você não sabe onde você quer chegar, claramente, certo, o que você vai fazer, certo, não vai interessar muito, porque você não sabe onde vai chegar. Essa é uma questão importante. Então, o que antecede a tributação é o planejamento. Não adianta nós, profissionais da gestão pública, pensarmos em tributar se nós não, ou sugerirmos a tributação, se nós não sabemos aonde queremos chegar. Portanto, essa tributação depende claramente, certo, dessa finalidade, ou de onde queremos, ou para onde queremos ir, efetivamente. Se não, sinceramente, teremos um naufrágio anunciado. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Então, numa visão macroeconômica, os tributos cumprem prioritariamente uma finalidade fiscal, ou seja, arrecadar recursos financeiros aos cofres públicos. Essa é a finalidade fiscal. Agora, não adianta só arrecadar. A função não pode ser só arrecadatória. É para o cumprimento e para o financiamento de políticas públicas. Nesse sentido, os tributos ocupam um lugar central, sendo responsáveis por cerca de 80% do total das receitas no resultado nominal do governo. Então, sem tributação, não tem Estado. Não há políticas públicas. Então, a tributação tem uma finalidade fiscal, essencialmente, arrecadatória, mas essa arrecadação precisa ser claramente ligada a um planejamento. E a peça orçamentária é fruto e deve ser fruto desse planejamento. Há um planejamento plurianual de 4 anos e cada ano existe uma lei orçamentária. Fruto desse planejamento. Não pode ser fruto da cabeça de um indivíduo que diz, olha, eu quero que faça isso. Mas como fazer isso? Preciso ouvir os ministérios, é preciso ouvir a área técnica do governo, se é possível fazer aquilo. Então nós da gestão pública não poderíamos e não podemos repudiar a atitude ou a ação da área técnica. A área técnica tem que ser ouvida. A decisão é política, claro. A decisão é política, porém ela deve ter lastro técnico.
ela deve ser técnico-política. É uma decisão política, mas não pode ser destituída de lastro técnico. Então, os tributos podem igualmente ser utilizados pelo Estado como instrumento de parafiscalidade ou extrafiscalidade, ou seja, tanto como uma forma de intervenção na economia. Então, você aumenta o tributo, diminui o tributo para intervir na economia, melhorar a importação, melhorar a exportação, por exemplo, como um evento-chave na aplicação das políticas sociais e de redistribuição. Então, isso deve ter um impacto nas políticas sociais, políticas públicas e no processo de redistribuição de riqueza. Então, acontecendo aí o que nós chamamos de justiça tributária. Do contrário, não haverá justiça tributária, se não houver redistribuição de riquezas. Então, Machado afirma que no mundo moderno o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo finalmente os efeitos mais diversos na economia. Veja, o tributo é um instrumento de intervenção. Ponto. O tributo é um instrumento de intervenção. Isso é fundamental e deve ser grifado com letras garrafais. No nosso caderninho aí, espero que vocês anotem no caderninho, certo? Então, o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões. E aí você tem o reequilíbrio regional, que é fundamental. Tá certo? Desestimulando o consumo de certos bens, por exemplo, você aumentando a tributação de cigarros, de bebidas, desestimulando esse tipo de atividade, né? Se os jogos forem aprovados, né, tem esse projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, se os jogos de azar forem aprovados, é preciso tributar altamente essas atividades para que você desestimule esse tipo de atividade que é maléfica para a saúde do indivíduo. Certo? Finalmente, os efeitos mais diversos na economia. Então, tributação é um instrumento de intervenção. Ok? Quanto a seu objetivo, o tributo pode ser fiscal, essencialmente fiscal, quando seu principal objetivo é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado, mas uma arrecadação planejada, uma arrecadação não só para fazer caixa, uma arrecadação com um destino específico. Pode ser e pode ter um objetivo extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. Então, você precisa majorar para cima ou para baixo um determinado tributo, de modo a ter um determinado efeito na economia, seja para importação ou exportação de bens, seja para efeitos mais específicos no mercado financeiro interno do país. E até para estimular, né, como aconteceu em governos anteriores, onde se zerou a alíquota do IPI, da linha branca, né, geladeiras, fogões, micro-ondas, né, e também se zerou o IPI de carros populares, conforme a cilindrada, certo? E isso ajudou ao mercado, né, aquecer o mercado, diminuir o valor do bem para aquisição pelas pessoas. Então isso deu uma dinâmica ao mercado, esse tipo de ação, tá certo? E aí foi uma ação extrafiscal. Extrafiscal, não foi uma ação de arrecadação. Se abriu mão de receita para dinamizar uma cadeia produtiva. Então, parafiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram funções do Estado, mas este as desenvolve através de entidades específicas. Por exemplo, o SENAI, o SESI, recebe uma parcela da tributação para o exercício de uma atividade que não é do Estado, mas que há interesse do Estado em que ela se realize, mas o Estado não vai realizar diretamente. Então, o Estado meio que terceiriza, passa, delega para outras entidades efetivamente. Então, funções da tributação. A primeira função é a função alocativa. Refere-se ao fornecimento de bens públicos. Né? Eu invisto para melhorar a vida das pessoas. Né? Mobilidade, educação, saúde. Função alocativa.
A segunda é a função distributiva, associada à redistribuição de renda através da tributação. Eu tributo mais quem ganha mais. E quem ganha menos eu tributo menos. Até não tributo, tem uma faixa de isenção. Então há uma função aí distributiva, de justiça tributária efetivamente. Então, função alocativa, quando você entrega políticas públicas, bens, não é, públicos, para usufruto da coletividade. Né? E a função distributiva é quando você transfere renda de quem tem mais para quem tem menos. Então, a última função corresponde à estabilização, cujo objetivo é influenciar a política econômica para atingir certo nível de emprego, estabilidade dos preços e taxa de crescimento econômico. Então, a última função corresponde à estabilização, cujo objetivo é influenciar a política econômica para atingir certo nível de emprego, estabilidade dos preços e taxa de crescimento econômico. Então, diminui a tributação em um determinado setor, diminui a carga tributária para incentivar a empregabilidade, para estabilizar a economia. Então, uma função claramente de estabilização. Então, criar os recursos necessários para o funcionamento do Estado e assegurar o equilíbrio e a orientação da economia, promovendo aí justiça tributária. Essa é a grande função da tributação, a criação de recursos necessários para o funcionamento do Estado, assegurando o equilíbrio e a orientação da economia. Aí nós temos um processo claro de justiça tributária, sem dúvida alguma. Portanto, o que é o tributo? Qual é a definição técnica de tributo efetivamente? Vamos ver. Consistente em prestação pecuniária que, limitado pelas liberdades fundamentais sob a diretiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, do custo-benefício ou da solidariedade do grupo e com a finalidade principal ou acessória de obtenção e de receita para as necessidades públicas ou para as atividades protegidas pelo Estado. É exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei, que é o fato gerador, elaborado de acordo com a competência específica outorgada pela Constituição. Então vejo, tem algumas questões que precisamos destacar. Consistente em prestação pecuniária. Esse é o ponto, né? Então, como é pago o tributo? Através de recursos financeiros, através de prestação pecuniária, é o pagamento. Alguém paga por isso. Então, de certo modo, eu estou limitando as liberdades fundamentais. Então, essas liberdades são exercidas, não é, de forma limitada, porque eu exijo o pagamento de tributos. Para ter uma casa, para ter um carro, para fazer circular mercadorias, né? Para coleta de resíduos, e assim vai. Sob a diretiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva. Ou seja, certo? Não se pode praticar o confisco de acordo com a capacidade contributiva de cada um, do custo-benefício ou da solidariedade. Então, existe uma solidariedade que nos liga enquanto sociedade. Nós sabemos que para manter essa sociedade nós pagamos impostos que são direcionados para todos, não só para mim. Certo? O pagamento do meu imposto não é para beneficiar-me ou beneficiar a mim especificamente. É para beneficiar a todos por causa dessa solidariedade. E é um custo-benefício. Está valendo a pena pagar esse imposto? Está tendo um retorno, né, adequado? Então, solidariedade do grupo e com a finalidade principal, o acessório da obtenção de receita para as necessidades públicas ou para as atividades protegidas pelo Estado. Então, e aí sempre você tem o interesse público sendo o prioritário. A busca pelo cumprimento do interesse público é a prioridade. Certo? É exigido de quem tenha realizado o fato descrito. Então, para que você tenha a obrigação de pagar, é necessário a realização do fato gerador. O IPTU é ter a casa. O carro é ter o automóvel. A motocicleta, não, o IPVA da motocicleta é ter a motocicleta. E assim por diante. Então, é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei, elaborado de acordo com a competência específica, competência que nós vimos o princípio da competência, da especialidade, outorgada pela Constituição. Então, o artigo 3º do Código Tributário Nacional fala que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, veja, o que é essa compulsoriedade? Que não vimos aqui. A compulsoriedade significa a obrigatoriedade. Não tem jeito.
Você pode até sonegar, mas vai ficar inscrito na dívida. Né? Você pode estar praticando um crime, certo? E aí vai ficar a dívida. Você não vai ser dispensado de pagar. A não ser que seja por lei essa dispensa. É toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, em moeda ou de outra forma que exprime o valor dessa moeda. Pagamentos eletrônicos, por exemplo, que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo não é uma sanção. O tributo é originado a partir de uma atividade que você realizou. Atividade ilícita. Atividade ilícita ou ilegal não gera tributação. Atividade lícita, sim. Ilícita, não. Certo? Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja, parte final, é importante. Instituída em lei, legalidade, o princípio aí, viu? E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Por quê? Porque o tributo não pode ser cobrado meramente porque tem que ser cobrado. Por que o tributo é cobrado? Porque a lei exige. Não é bem assim. A lei exige porque existe uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, eu pago um imposto para a manutenção do Estado, para manutenção de políticas públicas, para a implementação de políticas públicas, para ser revertido para a comunidade. Como eu disse a vocês no início, o Estado não gera riquezas, ele recebe o fruto dessa geração. Então, a relação fisco-contribuinte é, por sua natureza, marcada por um confronto de vontades e ideias. O fisco tem a obrigação de exigir, que é o Estado. O contribuinte tem a obrigação de pagar. Muitas vezes com muita desconfiança. De um lado, o contribuinte tende a ver o tributo como uma interferência estatal em seu patrimônio, em sua liberdade. Então, se você tem uma tributação alta, essa liberdade é diminuída, porque você tem uma menor liberdade de adquirir. Nesse momento de inflação alta, os bens estão caros, tá certo? A alimentação está cara, certo? Está cara, o preço em si está caro e a tributação aumenta. Aliás, o que o Estado recebe também aumenta, que é proporcional ao aumento desses valores. Então, há uma interferência do Estado no nosso patrimônio. E é assim que o contribuinte muitas vezes vê, principalmente quando não se nota o retorno desse recurso à comunidade, ao bem coletivo. Então, de outro, o tributo representa um pilar fundamental para o funcionamento e funções do Estado, como eu já falava. Sem tributação não tem funcionamento do Estado. Sem tributação, o Estado ele vem à ruína. Então, o tributo está, assim, no meio termo entre a liberdade do contribuinte em organizar seus negócios e a necessidade do Estado em arrecadar. De um lado, você tem o Estado querendo arrecadar. Do outro, você tem as necessidades do contribuinte em organizar seus negócios. Classificação dos tributos. Nós podemos ter uma classificação quanto à espécie, conforme veremos a seguir. Os tributos podem ser classificados em impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Essas são as modalidades conforme a espécie. Quanto à competência, a competência é a aptidão outorgada pela Constituição Federal de 88 para instituir tributos. Assim, os tributos podem ser federais, se a competência for da União, né, estaduais, se for do Estado, se for outorgada aos estados, e municipais, se pertencerem, né, a competência, se pertencer aos municípios, efetivamente. Quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal, os tributos podem ser vinculados a essa atividade, né, esse fato gerador, quando o fato gerador se refere a uma atividade estatal específica e relativa ao contribuinte, como, por exemplo, as taxas e a contribuição de melhoria, ou não vinculados, quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso dos impostos e contribuições especiais. Um é o fato gerador do Estado, outro é o fato gerador do contribuinte. Quanto à vinculação do produto da arrecadação, tributos com arrecadação vinculada. Aqueles em que o produto da arrecadação deve ser aplicado à finalidade que deu origem ao tributo. Exemplo, contribuições especiais e tributos com arrecadação não vinculada são aqueles em que o valor arrecadado não precisa ser aplicado a nenhuma finalidade estabelecida.
certo? Não tem uma finalidade estabelecida para ele. Aí, de acordo com o planejamento do governo, aí sim ele vai ser aplicado. Então, quanto à vinculação do produto da arrecadação, vamos repetir. Tributos com arrecadação vinculada, aqueles em que o produto da arrecadação deve ser aplicado à finalidade que deu origem ao tributo. Então já está carimbado. Tem uma finalidade já prevista. Exemplo, contribuições especiais e tributos com arrecadação não... contribuições especiais. Aí, tributos com arrecadação não vinculada são aqueles em que o valor arrecadado não precisa ser aplicado a nenhuma finalidade específica estabelecida. Taxas e impostos. Isso aí vai depender do planejamento do gestor. Quanto à função fiscal, quando seu principal objetivo é arrecadatório, é arrecadar, né? De recursos, é a arrecadação de recursos financeiros para o Estado. Então, finalidade arrecadatória, a finalidade fiscal. Extrafiscal, quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. Então, é controlar, é regular. Para a fiscalidade ou para a fiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de atividades que, em princípio, não integram funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de entidades específicas. O sistema S é um exemplo claro disso. Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico, os tributos podem ser diretos ou indiretos. Diretos são os tributos que não admitem repassar o encargo econômico a terceiro, ou seja, quem efetua a arrecadação aos cofres públicos é a mesma pessoa que paga efetivamente o tributo. O IPTU é um exemplo, né? Você tem a casa, você mesmo paga o determinado bem que você tem, o IPVA, o imposto de renda, as taxas em geral. Já os tributos indiretos são aqueles que admitem o repasse do encargo econômico do tributo, ou seja, a pessoa responsável em recolher o tributo aos cofres públicos, sujeito passivo. Não é a mesma que efetivamente suporta o ônus econômico do tributo. Como no caso do ICMS, nós compramos um determinado bem, um sapato, uma roupa, ou uma geladeira, ou um fogão, ou um liquidificador, a gente está pagando o ICMS. Um carro, uma moto, a gente está pagando embutido o ICMS. Responsabilidade é de quem? É do comerciante, é do industrial, é do produtor e não do consumidor, mas indiretamente passa para o consumidor, né? O consumidor acaba tendo que pagar esse ônus, em que o sujeito passivo é o comerciante, mas quem paga efetivamente o tributo é o consumidor final, pois o valor relativo a este imposto é repassado ao consumidor juntamente com o preço da mercadoria. Certo? Quanto aos aspectos objetivos ou subjetivos da hipótese de incidência, serão reais os tributos que estão relacionados com uma coisa específica, né? Tais como o ICMS, o IPTU, o IPVA. Né? O ICMS é um bem que você adquire, comercializado. Né? IPTU, a casa, o IPVA, um automóvel, um veículo automotor, uma moto, uma motocicleta, sem levar em consideração características pessoais do contribuinte. Aí é o bem em si. Já os tributos pessoais levam em consideração aspectos pessoais subjetivos do contribuinte, tal como o imposto de renda, de acordo com sua renda. É um aspecto pessoal, que considera características pessoais do contribuinte na sua incidência. Quais são as espécies de tributo? Não é? Quais são as espécies de tributo? E nós nos encaminhamos aqui para o final, fechamento dessa última aula, né? Eu estou deixando aqui um conteúdo já vasto para vocês se inteirarem, tá certo? O artigo 3º do CTN é toda prestação pecuniária, novamente, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. É ato lícito, é produto de ato lícito, instituída em lei cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a Constituição Federal, no artigo 145, diz o seguinte: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir os seguintes tributos. Aí nós temos as espécies de tributos. Impostos é uma espécie. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, como recolhimento de resíduos, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Prestados ou postos. Então, você, usando ou não, você vai ter que pagar.
Então, impostos e taxas, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, tem essas três modalidades aí de impostos. Agora, o artigo 15 da Constituição fala que somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Você tem um empréstimo compulsório que nós tivemos na época da Constituição de 88, aí, o empréstimo compulsório, né, depois de 88 e antes de 88, depois foi devolvido aos indivíduos. Muitos entraram na justiça por causa desse empréstimo compulsório. É uma forma de tributação conforme os casos excepcionais. Que casos são esses? Guerra externa ou sua iminência, para financiar, né, essa guerra. 2. Calamidade pública, que exige auxílio federal impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. Então, a União está no limite, aí é dito empréstimo compulsório, ou seja, uma tributação, certo? Além da que já faz, para poder cobrir os custos referentes a essa calamidade pública, certo? Conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Conjuntura que exige a absorção temporária de poder aquisitivo, diminuição do poder aquisitivo, né? São situações difíceis de acontecer, mas que estão previstas na Constituição. Então, no artigo 217 da Lei Tributária Específica, tá certo? Do Código Tributário Nacional do CTN, artigo 217, as disposições dessa lei, notadamente as dos artigos 17, 74, parágrafo 2º, 77, parágrafo único, bem como do artigo 54 da Lei 5.025 de 66, não exclui a incidência e a exigibilidade da contribuição sindical, denominação que passa a ter o imposto sindical, de que tratam o artigo 578 e seguintes da consolidação das leis do trabalho, né, ou das leis trabalhistas, não é? Sem prejuízo do disposto no artigo 16 da Lei 4.589 de 64. 2. Das denominadas cotas de previdência, que aludem ao artigo 71 e 74 da Lei 3.807 de 1960, com as alterações determinadas pelo artigo 34 da Lei 4.863 de 1965, que integram a contribuição da União, não é, para a Previdência Social, de que trata o artigo 157, item 16 da Constituição Federal. 3. Da contribuição destinada a constituir o Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural, tá ok? De que trata o artigo 158 da Lei 4.214 de 63. 4. Da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pelo artigo 2º da Lei 5.107 de 66. E 5. Das contribuições enumeradas do parágrafo 2º do artigo 34 da Lei 4.863 de 1965, com as alterações decorrentes do disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 5.107 de 13 de setembro de 66 e outras de fins sociais criadas por lei. Então, essas aqui não excluem a incidência, a exigibilidade dessas contribuições, dessas tributações que estão aqui nos 5 incisos do artigo 217. Artigo 149 da Constituição Federal fala que compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto no artigo 146, inciso 3º, 150, 1 e 2, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Portanto, cabe à União exclusivamente instituir o processo, mediante tributação, de intervenção no domínio econômico. É atividade específica da União. Com a Constituição Federal de 88, a teoria majoritária que está, inclusive, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal é a teoria quinquipartida, defendida, entre outros, por Hugo de Brito Machado, Isganda Martins, né, e Paulo Aires Barreto, para quem, em nosso sistema tributário nacional, encontram 5 espécies tributárias, a saber, os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. São essas 5 modalidades de tributação que nós temos, ou de tributos. Para estes doutrinadores, a Constituição Federal de 88 trouxe a necessidade de se adotar novos critérios de classificação dos tributos. Assim, além do critério da vinculação ou não
a uma atividade estatal, dois novos critérios surgiram: a destinação do produto à arrecadação, critério utilizado para especificar a natureza jurídica das contribuições, e a previsão de restituição do tributo pago, critério para diferenciar o empréstimo compulsório das demais espécies tributárias. Nesse caso é um empréstimo compulsório. Você tem que emprestar, mas você vai receber ao final. Eis a questão. Quando e como você vai receber? Então, impostos. E a gente finaliza em impostos, né? Artigo 16, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, quando se cobra impostos do cidadão, o Estado não diz em que vai investir. Por isso que nós temos que estar cobrando e acompanhando o planejamento do Estado. Planejamento do Estado. Então, sem planejamento não tem como investir, mesmo com recurso em caixa. Que é que adianta você ter bilhões em caixa se você não sabe no que vai investir? Ou vai investir a esmo? Não. Aí os tribunais de contas vão colocar um sinal amarelo, talvez um sinal vermelho. Você precisa ter os planejamentos, os planos plurianuais, os planejamentos anuais, a lei orçamentária anual, certo? Então, você não pode fazer nada se não tiver a fonte de receita. Qual a fonte de receita? Vou desenvolver uma determinada ação do Estado que vai resultar numa política pública, mas não sei de onde vou tirar dinheiro. Planejou, tudo bem. Agora tem o outro ponto que é fundamental, ter o recurso para desenvolver. Então, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O imposto tem por principal característica a previsão de uma situação desvinculada de qualquer atividade do Estado como fato gerador. Então, esse dinheiro pode ser utilizado para a construção de uma ponte, para asfaltamento, construção de escolas, construção de praças públicas, revitalização de determinado patrimônio histórico. Ok? Então, quem vai definir é o planejamento do Estado. O fato gerador do imposto não será um ato a ser praticado pelo Estado, como veremos a seguir, aliás, no caso das taxas, mas uma situação praticada pelo contribuinte. Então, o fato gerador é a partir da ação do contribuinte. Por exemplo, auferir renda, fato gerador do imposto sobre a renda, o imposto de renda, o IR. É uma situação vinculada ao contribuinte e não ao Estado. O IPVA, o IPTU, a mesma coisa. Outra característica dos impostos é o fato do produto, da sua arrecadação, regra geral, não ser vinculado a uma destinação específica. Então, não se tem uma destinação específica, não se tem um recurso carimbado, vai ser investido conforme o planejamento do Estado, como eu já falei. No artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, trata da não afetação dos impostos, de forma que esta espécie tributária só pode ter destinação específica caso haja previsão constitucional nesse sentido. Então, a previsão constitucional é que certo Estado precisa planejar. Se for mudar esse norte, você precisa ter uma outra previsão constitucional. Tá certo? Então, o artigo 167 fala claramente que são vedados, inciso 4, a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesas ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para a manutenção e desenvolvimento do ensino e para a realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º. Não pode haver vinculação. Esse é o resumo até agora. Então, no 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, está lá, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então, o contribuinte pode declarar que tem determinado patrimônio e tem muito mais. Cabe ao Estado investigar.
investigar, analisar se realmente ele está falando a verdade. Então, os impostos, assim como todos os outros tributos, podem ser diretos ou indiretos. Direto é aquele em que o sujeito passivo, chamado de contribuinte de direito, não tem a possibilidade de transferir de forma automática e individualizada o ônus financeiro da carga fiscal aos consumidores. Por exemplo, o imposto de renda. Quem tem que pagar é quem gera a renda. É quem recebe a renda, aliás. É a empresa, não pode passar para terceiro. Agora, o indireto, por sua vez, é aquele em que o contribuinte de direito consegue transferir de forma automática e individualizada o ônus econômico da carga tributária ao consumidor dos produtos e serviços. Por exemplo, o ICMS é repassado para o consumidor direto. Bom, pessoal, as taxas vamos deixar para o ano que vem, para fevereiro. Fevereiro a gente continua a partir das taxas, tá ok? Mas eu acho que tá dando para entender até agora, não é, gente? O espírito da coisa. Estamos nas espécies de tributos, mas a peça fundamental desse processo é o planejamento do Estado. Né? Acho que a grande lição que nós tiramos até agora, né, é o planejamento do Estado, observarmos o plano de aplicação do Estado. Em que o Estado vai aplicar e como ele vai aplicar esse recurso. Cabe ao Estado, cabe ao cidadão fiscalizá-lo. Fiscalizar quem? O Estado. Se não fiscaliza, o Estado vai ser mais... O Estado não, o governo ele não vai ter tanto compromisso. Se fiscaliza mais, o Estado vai ter compromisso. Não é só a fiscalização dos tribunais de contas, é a fiscalização do cidadão. Ela é muito mais eficaz, porque a partir dela é que você vai decidir se vota na pessoa novamente ou não. Muito mais do que uma ideologia político-partidária, você tem que pensar tecnicamente, né? Eu devo votar novamente nesse candidato? Ele atuou bem, ele aplicou bem os recursos que eu paguei, efetivamente? Então, com isso, eu desejo um Feliz Natal para vocês, certo? Desejo também um próspero 2022, que seja um ano bem melhor. Melhor do que esse, né? Esse ano 2021 foi barra, né? Não sei se 2022 vai ser igual ou pior, mas que ele seja melhor para todos nós, tá certo? Então fiquem com Deus, um abraço a todos, certo? E até primeira semana de fevereiro, se Deus quiser. Bom recesso a todos.